Olá, bom dia, graça e paz. Nesse dia lindo que o Senhor fez para nós, aqui é a Sabrina Trombin, mais uma vez aqui para a nossa a nossa live lendo a Bíblia Sagrada. Estamos juntos nessa jornada, meditando nas Escrituras Sagradas, para que nós venhamos entender a história de amor de Deus para conosco, seus filhos. Então entre, fique à vontade, pega aí a sua Bíblia e vamos juntos dar sequência nessa leitura em nome de Jesus. E eu já quero estar orando para entrarmos aqui nessa leitura. Amém? Pai, louvado é o teu nome. Obrigado, Deus, por mais um dia. Louvado tu és, Senhor, por tanto amor, tanta misericórdia para com as nossas vidas. Pai, eu oro para que nós venhamos compreender que o Senhor é um Deus, mas o Senhor realmente é Pai. E tudo que o Senhor deseja é transmitir aos seus filhos, à sua família, princípios e valores eternos, aos quais nós muitas vezes não alcançamos a compreensão, aos quais muitas vezes nós ignoramos, mas nesse tempo estamos aqui com a nossa mente e coração voltados a Ti, Senhor. Então, Espírito Santo, ministra os nossos corações. Não nos deixa da mesma forma. Eu oro para que, a partir de mim e cada pessoa que está acompanhando essa jornada pela Bíblia, que possa viver uma transformação genuína dentro do seu ser. Que não seja mais a mesma pessoa, mas que sejamos cada dia mais parecidos com Cristo. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu te louvo e te agradeço por todas as coisas. Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, meu povo. Hoje a gente vai dar sequência aqui em 1 Samuel, no capítulo, vou colocar aqui, capítulo 25. Capítulo 25 de 1 Samuel. Ontem a gente viu uma parte linda aqui da palavra, capítulo 24, né? A gente leu 22, 23 e 24. Mas a gente viu aqui, especial no capítulo 24, a sabedoria de Davi, né? O quanto que Davi foi sábio. A gente até fez um paralelo, né? Lá com Tiago, capítulo 3, onde fala dos dois tipos de sabedoria. A live de ontem foi sensacional, sabe? Foi aquele dia que eu fiquei assim, muito, sabe? Com a palavra queimando no coração. Foi muito linda a live de ontem e tá lá no YouTube. Se você não assistiu, depois vai lá e assiste, porque vai edificar muito a sua vida. Amém? Então, agora a gente vai dar sequência aqui no capítulo 25. A morte de Samuel. Samuel morreu e todo Israel se reuniu para lamentar sua morte, sepultado em Ramá, onde tinha vivido. Davi se enfurece contra Nabal. Então, Davi desceu para o deserto de Maom. Havia um homem rico em Maom que tinha propriedades perto da região do Carmelo. Possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e era a época de tosquia das ovelhas. O homem se chamava Nabal, sua esposa Abigail. Ai, essa história, gente, é linda demais. Nabal, sua esposa, Abigail. Olha só como era Abigail. Abigail era uma mulher inteligente e bonita. E ela é mais que isso ainda, vocês vão ver. Mas Nabal, descendente de Caleb, era um homem rude e perverso em tudo o que fazia. Quando Davi soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas, chamou 10 rapazes e lhes disse: subam ao Carmelo e vão a Nabal. Enviem saudações em meu nome e digam a ele: paz e prosperidade ao Senhor e à sua família e a tudo que é seu. Olha só, uma forma de cumprimento a outras pessoas quando a gente chega até elas. Paz e prosperidade ao Senhor e à sua família e a tudo que é seu. Verso 7. Disseram-me que é época da tosquia. Enquanto os pastores estiverem entre nós, perto do Carmelo, nunca lhes fizemos mal e nada foi roubado deles.
Pergunte a seus homens e eles lhe dirão que isso é verdade. Diante disso, pedimos que o Senhor seja bondoso conosco, pois chegamos numa época de celebração. Por favor, reparta conosco e com seu amigo Davi o que puder dos seus mantimentos. Os rapazes transmitiram essa mensagem a Nabal em nome de Davi e esperaram pela resposta. Quem é esse tal de Davi? Perguntou-lhes Nabal. Quem esse filho de Jessé pensa que é? Hoje em dia há muitos servos que fogem de seus senhores. Devo pegar meu pão, minha água e minha carne dos animais que abati para meus tosqueadores e entregar a um bando que vem não se sabe de onde? Então, os rapazes enviados por Davi voltaram e lhe contaram tudo que Nabal tinha dito. Peguem suas espadas, disse Davi, e pôs sua espada à cintura, e seus homens fizeram a mesma coisa. 400 deles partiram com Davi, enquanto 200 ficaram para guardar a bagagem. Enquanto isso, um dos servos de Nabal foi até Abigail e lhe disse: Davi enviou mensageiros do deserto para saudar seu senhor, mas ele lhe respondeu com insultos. Os homens de Davi foram muito bons conosco e nunca nos fizeram mal. Nada foi roubado de nós durante o tempo em que estiveram conosco no campo. Na verdade, dia e noite eles foram como um muro de proteção para nós e para as ovelhas. É bom que a senhora leve esses fatos em consideração e resolva o que fazer, pois haverá problemas para nosso senhor e para toda a sua família. Nabal é um homem tão cruel que ninguém consegue conversar com ele. Verso 18. Sem perder tempo, Abigail providenciou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 cestos de grãos tostados, 100 bolos de passas, 200 bolos de figo. Colocou tudo em jumentos e disse aos servos: vão adiante, e logo os seguirei. Mas não contou a seu marido Nabal o que estava fazendo. Quando Abigail entrava num desfiladeiro montada em seu jumento, avistou Davi e seus homens vindo em sua direção. Davi tinha acabado de dizer: de nada adiantou ajudarmos esse sujeito. Protegemos seus rebanhos no deserto e nenhum de seus bens se perdeu ou foi roubado. Mas ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue severamente se eu deixar um homem ou menino vivo na casa de Nabal até amanhã de manhã. Meu Deus, gente, que forte isso. Olha só. Vocês viram que lá no capítulo 24, Davi se recusou a matar Saul, mesmo ele perseguindo Saul, porque ele era inocente. E Saul estava levado por inveja e ciúme, mas ele era um ungido do Senhor. E Davi disse: eu não vou tocar no ungido do Senhor. Mas agora que Davi tinha feito bem para esse homem, tinha protegido e tinha pedido a ele que fosse bom para com ele, repartindo os seus mantimentos. E este homem se negou. Então, Davi, olha só o que ele diz. De nada adiantou ajudarmos esse sujeito. Protegemos seus rebanhos no deserto e nenhum de seus bens se perdeu ou foi roubado. Mas ele pagou o bem com o mal. Diferente do que a gente viu ontem com Davi, quando ele poderia ter feito mal, ele escolheu fazer o bem. Agora, outra pessoa, né, esse Nabal, diferente dele, escolheu fazer o mal, podendo fazer o bem. Mas aí Abigail entra em cena. Verso 23. Abigail intercede por Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e se curvou diante de Davi com o rosto em terra. Caiu a seus pés e disse:
A culpa é toda minha, meu senhor. Por favor, ouça o que sua serva tem a dizer. Nabal é um homem perverso. Não dê atenção ao que ele diz. Ele é um homem insensato, como o seu nome indica. Mas eu nem sequer vi os rapazes que o Senhor enviou. Agora, meu senhor, tenho certeza de que, tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, foi o Senhor quem impediu de matar e se vingar com as próprias mãos. Que todos os seus inimigos e os que procuram matá-lo acabem como Nabal. Aqui está um presente de sua serva, que sua serva trouxe para o Senhor e seus companheiros. Verso 28. Por favor, perdoe-me se ofendi de algum modo. Que o Senhor lhe conceda uma dinastia duradoura, pois está lutando as batalhas do Senhor. Que ele o livre de fazer o mal durante toda a sua vida. Ai, gente, que incrível isso! Olha só. Verso 29. Mesmo quando for perseguido por aqueles que procuram matá-lo, sua vida estará segura sob o cuidado do Senhor. Olha Abigail profetizando. Seu Deus, protegida como um tesouro, mas a vida de seus inimigos desaparecerá como pedras atiradas de uma funda. Quando o Senhor tiver feito tudo o que prometeu e o tiver colocado como líder de Israel, não haverá em sua consciência a tristeza e o peso de ter derramado sangue e se vingado sem necessidade. E quando o Senhor tiver feito grandes coisas em seu favor, lembre-se de sua serva. Meu Deus, gente, isso é lindo demais. Davi respondeu a Abigail: louvado seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Graças a Deus por seu bom senso. Olha isso. Que você seja abençoada por me impedir de matar e me vingar com minhas próprias mãos. Pois, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de lhe fazer mal, se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro, amanhã pela manhã, não haveria nenhum homem ou menino vivo na casa de Nabal. Então, Davi aceitou o presente de Abigail e lhe disse: volte para casa em paz. Ouvi o que você disse e farei o que me pediu. Olha só, gente, lembrando lá da sabedoria, a sabedoria do alto, ela é humilde. Ela dá atenção ao outro, ela se importa com o que o outro tem a dizer. Olha só o coração de Davi, como era lindo o coração de Davi. Mesmo que ele foi tomado de ira, né? Porque tinha feito bem aquele homem escolheu lhe fazer mal. A sua esposa veio ao seu encontro e ele deu ouvidos a ela. Uma mulher sábia que não colocou a culpa no seu marido, mas assumiu ela mesma a culpa. Meu Deus, gente. Essa mulher é sensacional. Sensacional. E me toca muito aqui, quando eu leio Abigail, eu compartilhei o ano passado, dia 31 de dezembro, na última live que eu fiz, o ano passado, quando eu engravidei e eu tive um aborto, né? O Senhor tinha me dito que um dia, estendendo roupa, um lugar totalmente improvável, onde o Senhor fala muito comigo, e eu fui tomada pela presença de Deus. Eu caí no chão, assim, chorando. E o Senhor me disse que eu estava gerando Abigail. Abigail, ele me deu o nome, Abigail. Mas Abigail não evoluiu no meu ventre. E depois o Senhor me disse: não é só no ventre que você gera, mas é fora dele, com as suas atitudes, com as suas escolhas, com aquilo que você faz. E hoje eu sei que aqui, todos os dias, de alguma forma, eu estou gerando muitas Abigails. Você que está aqui, que é mulher,
que está ouvindo a palavra, que está aqui comigo ouvindo essa palavra, você faz parte disso que Deus colocou no meu coração, de gerar mulheres sábias, mulheres tementes a Deus, mulheres que não colocam a culpa em outros, mas que assumem a responsabilidade diante de Deus e de todos. Amém? Então tá, fecha o parênteses aqui e vamos seguir. Verso 36. Quando Abigail chegou em casa, viu que Nabal estava oferecendo um banquete digno de rei. Ele se divertia e já estava muito bêbado, de modo que ela só lhe contou sobre o encontro com Davi na manhã seguinte. Pela manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua esposa lhe contou o que havia acontecido. Como consequência, ele teve um mal súbito e ficou completamente paralisado. Passados cerca de 10 dias, o Senhor o feriu e ele morreu. Meu Deus, olha só isso. Exatamente como Abigail profetizou, aconteceu. Abigail é uma mulher muito sábia, uma mulher proativa. Nós precisamos buscar ser como Abigail. Por isso que foi tão forte. Foi a partir daí que eu comecei a fazer as lives, que estão todas salvas aqui no meu Instagram. Aquela série de lives, 100 lives eu fiz das mulheres fortes. E eu só fui revelar na última live do dia 31 de dezembro aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. Tá salva aí ainda, se você não assistiu, você pode assistir. Aquilo que o Senhor tinha me revelado que eu estava gerando Abigail. E eu creio. E eu vou dizer pra você, você que é mãe sabe, né? Que gerar dói. Como dói. Como gera desconfortos no nosso corpo quando a gente está gerando uma criança no nosso ventre. Imagina quando nós estamos gerando muitas. Como eu creio que eu estou nesse tempo. Por meio dessa jornada todos os dias aqui, lendo a palavra, sabe? Com o meu coração crendo que algo está sendo gerado dentro de você, mulher. Não é sobre mim, é sobre o que Deus está fazendo. Mas Deus me mostrou isso. Que eu estaria, por meio daquilo que eu iria escolher, ficar chorando pela perda do meu filho, ou escolher em meio à dor, gerar vida. Que foi exatamente o que Abigail fez aqui. Em meio àquela circunstância difícil, ela não se acovardou, ela não ficou com medo. Mas ela foi em busca de gerar vida na sua casa. De livrar a sua casa da desgraça. Uma mulher sábia, como disse Davi aqui, graças a Deus por seu bom senso. Glória a Deus por todas as coisas. E ela profetizou. E quem tirou a vida do marido dela não foi homem algum, mas o próprio Deus tirou a vida do seu marido. E aí olha só que lindo. Verso 39. Davi se casa com Abigail. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: Louvado seja o Senhor que vingou o insulto que recebi de Nabal e me impediu de fazer o mal. O Senhor retribuiu a Nabal o castigo por seu pecado. Então Davi enviou mensageiros a Abigail para pedir que se tornasse sua esposa. Quando os mensageiros chegaram ao Carmelo, disseram a Abigail: Davi mandou buscá-la para que se case com ele. Ela se curvou com o rosto em terra e respondeu: Eu sou sua serva. Ficarei contente em me casar com Davi e, como sua serva, lavar os pés de seus servos. Sem demora, Abigail montou no jumento e, levando consigo 5 moças que a serviam, voltou com os mensageiros de Davi. E assim se tornou esposa dele. Davi também se casou com Ainoã de Jezreel, e ambas foram suas esposas. Nesse meio tempo, Saul tinha dado sua filha Mical, esposa de Davi, a um homem de Galim, chamado Paute, filho de Laís. Meu Deus. Olha só, gente.
o que Deus faz, né? Olha o que Deus faz com uma mulher que se posiciona em favor do bem. Ela não fica desamparada. Ainda que morra, ainda que tenha algumas percas, o Senhor a cuida, o Senhor provê o melhor para ela. O Senhor provê, o Senhor Ele é nosso Deus, Ele é nosso Pai, Ele é nosso marido, Ele é tudo que nós precisamos. Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Quando nós somos fiéis a Ele, não negociamos, não revidamos o mal com o mal, mas sim com o bem. Verdades vão sendo forjadas em nós, no nosso caráter. O nosso coração vai se fortalecendo em fé, em convicções. E o Senhor nunca, jamais nos desamparará. Ai, é lindo demais, eu amo esse texto. Vamos lá, vamos em frente. 1 Samuel agora. 1 Samuel, capítulo 26. Ai, gente. Desculpa a minha emoção aqui. Eu tava segurando desde o começo. Capítulo 26. Davi poupa a vida de Saul novamente. Alguns homens de Zif foram até Saul em Gibeá para lhe dizer: Davi está escondido na colina de Aquilá, em frente ao deserto de Gesimon. Então Saul escolheu 3.000 dos melhores soldados de Israel e saiu para perseguir Davi no deserto de Zif. Deixa eu só marcar isso aqui. Alguns homens de Zif foram a Gibeá. Foram até Saul, né? Verso 3. Acampou à beira da estrada, ao lado da colina de Aquilá, junto ao deserto de Gesimon, onde Davi estava escondido. Quando Davi soube que Saul tinha vindo atrás dele no deserto, enviou espiões para confirmar a notícia de que Saul havia chegado. Então Davi foi ao acampamento de Saul para ver o que se passava por lá. Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército, dormiam dentro de um círculo formado por seus guerreiros. Quem se oferece para ir até lá comigo? Perguntou Davi ao hitita Aimeleque e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe. Eu irei com o Senhor, respondeu Abisai. Então, Davi e Abisai entraram no acampamento de Saul à noite e o encontraram dormindo, com a lança fincada no chão, perto da cabeça. Abner e os soldados dormiam à sua volta. Abisai disse a Davi: certamente, desta vez Deus entregou o inimigo em suas mãos. Agora deixe-me cravá-lo na testa com um só golpe de lança. Não precisarei de outro. Não o mate, disse Davi. Ninguém será considerado inocente se atacar o ungido do Senhor. Meu Deus. Gente, o temor do Senhor de Davi, ele me constrange. Por certo, o Senhor ferirá Saul algum dia, ou ele morrerá de velhice ou na batalha. Que o Senhor me livre de matar o homem que ele ungiu. Mas vamos pegar a lança e o jarro de água que estão perto de sua cabeça e depois vamos embora. Davi pegou a lança e o jarro de água que estavam perto da cabeça de Saul. Depois ele e Abisai saíram sem que ninguém os visse, nem acordasse, pois o Senhor os tinha feito cair num sono profundo. Davi subiu a colina e passou para o outro lado, até estar a uma distância segura. Então gritou para os soldados e para Abner, filho de Ner: acorde, Abner. Abner perguntou de volta: quem é você? E como ousa acordar o rei aos gritos? Você é um grande homem, não é mesmo, Abner? Disse Davi. Quem em todo Israel pode se comparar a você? Por que então não protegeu seu senhor, o rei, quando alguém chegou tão perto dele que poderia matá-lo? Isso não é nada bom. Tão certo como o Senhor vive, você e seus homens merecem morrer, pois não protegeram seu rei, o ungido do Senhor. Olhe em volta. Onde
estão a lança e o jarro de água do rei, que estavam perto da cabeça dele? Saul reconheceu a voz de Davi e disse: é você, meu filho Davi? Davi respondeu: sim, meu senhor, o rei. Por que meu senhor persegue seu servo? O que eu fiz? Qual é o meu crime? Agora, porém, peço que o rei ouça seu servo. Se o Senhor incitou o rei contra mim, então que ele aceite minha oferta. Mas se isso tudo não passa de um plano de homens, que o Senhor os amaldiçoe, pois eles me expulsaram de meu lar, de modo que não posso mais viver entre o povo do Senhor, e disseram: vá servir outros deuses. Devo morrer em terra estrangeira, longe da presença do Senhor? Porque o rei de Israel sai à procura de uma pulga? Por que me persegue como uma perdiz nos montes? Então Saul disse: pequei. Volte para casa, Davi, meu filho, e não procurarei mais lhe fazer mal, pois hoje você considerou minha vida preciosa. Tenho sido insensato e cometi erros muito graves. Aqui está a sua lança, ó rei, respondeu Davi. Mande um dos seus servos vir pegá-la. O Senhor recompensa quem age com justiça e lealdade. E eu me recusei a matar o rei, mesmo quando o Senhor o entregou em minhas mãos, pois é o ungido do Senhor. Meu Deus! Gente, olha o que está escrito aqui. Que coisa mais linda. O Senhor, verso 23, marca aí na sua Bíblia. Olha o coração de Davi. O Senhor recompensa quem age com justiça e lealdade. Vamos lá. Era ou não era lícito Davi matar Saul, diante de todas as perseguições e calúnias e tudo que ele estava tramando contra a vida dele? Era justificável. Mas Davi era leal e justo. Ele, mesmo sendo ungido rei, ele ainda estava na posição de servo que um dia ele foi colocado diante de Saul. E por temer ao Senhor, olha só o que ele diz: o Senhor recompensa quem age. Olha como fala da atitude. Olha como tem a ver com aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala. As nossas atitudes, a forma que a gente vive importa. Não é só ir na igreja, é o que a gente faz fora da igreja. É o que a gente faz no nosso dia a dia. É as nossas atitudes diante do inimigo, tendo a oportunidade de matar o inimigo. Mas Davi não sujou as suas mãos, porque ele sabia que essa batalha não era dele. Davi tinha que vencer aqui a si próprio, a sua justiça própria. Esse era o grande gigante, né? Que Davi estava tendo que enfrentar aqui. Ele enfrentou, ele derrubou Golias. Quando ele viu aquele gigante diante dele, ele atirou. Ele derrubou, mas agora tinha outro gigante. Esse gigante que está dentro de nós todos os dias, o Golias que está dentro de nós, o nosso eu, a nossa ira, a nossa justiça própria, que quer fazer justiça com as próprias mãos, sujando as nossas mãos muitas vezes. Falando o que não deve. Falando mal de pessoas que lideram, que são ungidas pelo Senhor. Cuidado com o que você fala a respeito de pai e mãe, a respeito de lideranças. Não importa. Olha, a gente precisa aprender com Davi. Não importa o que a pessoa esteja fazendo, seja você justo e leal. E se recuse a matar pessoas, porque a gente não mata pessoas só com lança. A gente mata pessoas com palavras, com julgamentos, com falsidade, com deslealdade. A gente mata. E olha o que Davi diz, eu vou ler de novo.
O Senhor recompensa. O Senhor recompensa. Quem que ele recompensa? Quem age com justiça e lealdade. E eu me recusei a matar o rei, mesmo quando o Senhor o entregou em minhas mãos, pois é o ungido do Senhor. Veja, ele reconhece que Deus deu a ele a escolha. Ó, Davi, tá aí, tu pode matar. Como quem prova o coração. Eu quero ver agora se você vai fazer a justiça com as suas próprias mãos ou você vai deixar essa causa na minha. Meu Deus, meu Deus. Verso 24. Agora que o Senhor considere minha vida preciosa, como hoje considerei preciosa a vida do rei. Que ele me livre de todos os meus sofrimentos. E Saul disse a Davi: seja abençoado, Davi, meu filho. Você realizará muitos feitos heróicos e certamente será bem-sucedido. Então Davi foi embora e Saul voltou para casa. Meu Deus. Gente, algo que me chama a atenção aqui, porque essa é a segunda vez que Davi poupa a vida de Saul. E Saul já tinha dito que não ia mais, né, tentar contra a vida de Davi. E Davi estava sendo perseguido. E veja que interessante que quando nós estamos sendo perseguidos, muitas pessoas vão se levantar contra nós. Olha só aqui. No começo do verso 26. Homens de Zif foram até Saul em Gibeá. Saíram da cidade deles e foram até Gibeá para lhe dizer: Davi está escondido na colina. Olha isso, gente. Talvez você está passando aí por algo semelhante. Tem gente que sai não sei da onde para ir lá falar a teu respeito, para incitar o coração de outras pessoas contra o ungido do Senhor, contra você, contra a sua casa, enfim, independente. Não é sobre ministério aqui, é sobre caráter. Tem pessoas, muitas vezes, né, Davi estava sendo perseguido aqui. E daí tinha aqueles que queriam se dar bem com Saul, porque ele ainda estava no poder, mas ele já não tinha mais a autoridade. Ele já não tinha mais a unção de Deus juntamente com ele. Mas tem sempre aqueles que vão procurar se unir, né, com outros para tentar se dar bem, às custas de algo que está acontecendo. Ai, 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 agora eu vou aqui fazer o meu lado. Cuidado, cuidado. E veja que no final daquele versículo lindo, maravilhoso, aquele texto de capítulo 24, aonde Davi faz todo aquele discurso para Saul, né, muito parecido com esse aqui de agora, no final, no verso 22, diz assim: então Davi fez a Saul esse juramento, que era o quê? Que não mataria sua descendência depois que ele se assumisse como rei. Saul voltou para casa, mas Davi e seus homens foram para sua fortaleza. E agora aqui novamente, ó. E Saul disse a Davi: seja abençoado, Davi, meu filho, você realizará muitos feitos heróicos e certamente será bem-sucedido. Então Davi foi embora e Saul voltou para casa. Houve uma aparente reconciliação nesses dois momentos. Mas não quer dizer que eles voltaram a ficar juntos no mesmo espaço. Aparentemente houve ali um concerto, mas cada um foi para a sua casa. E isso nos ensina aqui algumas coisas. Que às vezes a gente vai dar, às vezes as pessoas vão ter um lugar muito importante na nossa vida. Muito importante. Vão ser honradas. Mas, mediante a conduta dessa pessoa, você vai ver que estar perto dela, ainda que ela fale que está te abençoando, que está tudo bem, não é seguro estar perto dela. É melhor você voltar
para o seu lugar seguro, que não é perto. Vocês estão entendendo? Tem pessoas que não vão mais ter o mesmo lugar na sua vida, a mesma posição, ainda que haja um conserto, que haja, né, uma conversa, né, aqui como houve por 2 vezes, viu? Aqui no capítulo 24, aparentemente estava tudo bem, mas novamente Saul foi incitado e foi atrás de matar Davi de novo. E aqui no final, cada um novamente voltou para a sua casa. Amém? Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram aqui. Dona Lídia, deixar soluções de nossas causas na mão do Senhor. É forte esta palavra. Amém. Deus dando comigo através de você e desta palavra. Amém. Deus falando, eu acho que é, né? É isso aí, gente. É isso aí. Vamos lá, vamos ler mais um capítulo, tá? Bem pequenininho agora, pra gente encerrar hoje, essa leitura de hoje. E amanhã a gente vai encerrar esse livro de 1 Samuel, tá? Amanhã a gente vai ler os últimos capítulos de 1 Samuel. Então vamos lá, 1 Samuel, capítulo 27. Davi entre os filisteus. Davi, porém, pensou: um dia Saul me apanhará. Olha só. O melhor que tenho a fazer é fugir para a terra dos filisteus. Então Saul deixará de me perseguir em todo o território de Israel e por fim estarei seguro. Meu Deus, olha isso. Não durma com o inimigo. Ainda que ele diga que não, tá, tudo bem. Não durma com o inimigo. Cuidado. É melhor, a palavra de Deus vai dizer que da aparência do mal a gente tem que fugir. Assim, Davi levou os 600 homens e foi até Aques, filho de Maoque, rei de Gate. Davi, seus soldados e suas famílias se estabeleceram ali com Aques em Gate. Davi levou suas 2 esposas, Ainoã, de Jezreel, e Abigail, viúva de Nabal do Carmelo. Quando Saul soube que Davi tinha fugido para Gate, deixou de persegui-lo. Certo dia, Davi disse a Aques: se parecer bem ao meu senhor, preferimos viver em uma das cidades no campo. Seu servo não precisa morar na cidade real. Então, Aques lhe deu a cidade de Ziclag, que pertence aos reis de Judá até hoje. E Davi viveu 1 ano e 4 meses entre os filisteus. Partindo de Ziclag, Davi e seus homens atacavam os Jerusitas, os Gerzitas e os Amalequitas, povo que desde tempos muito antigos viviam perto de Sur até a terra do Egito. Davi não deixava nenhum sobrevivente, homem ou mulher, nos povoados que atacava. Antes de comparecer à presença do rei Aques, tomava ovelhas, gados, jumentos, camelos e roupas. Que lugar você atacou hoje? Perguntava Aques. E Davi respondia: o sul de Judá, a região dos Jeramelitas e dos Queneus. Davi não deixava nenhum sobrevivente, homem ou mulher, para ir a Gate e contar onde ele havia estado de fato, eliminando provas. Isso acontecia repetidamente enquanto ele vivia entre os filisteus. Aques acreditava em Davi e pensava: a esta altura, o povo de Israel deve odiá-lo muito. Agora ele ficará aqui e me servirá para sempre. Amém? Uau, sensacional. Amanhã a gente vai ler uma história muito forte. Não perde. Incrível essa leitura. Sempre, né, gente? A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Maravilhosa. A vontade é de ficar aqui lendo para sempre. Sem parar. Mas o maná é uma porção certa para cada dia, né? A gente tem bastante coisa aqui hoje para meditar, para refletir. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Ah, como a tua palavra nos ensina, nos exorta, nos encoraja, nos corrige, Senhor. Como a tua palavra nos dá sabedoria, entendimento, discernimento, clareza. Senhor, para onde nós iríamos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna?
Senhor, obrigado pelo privilégio que temos, Senhor, de ler, de conhecer a tua palavra, de conhecer a verdade, porque a tua palavra é a verdade. Senhor, eu oro para que essa palavra venha estar no nosso coração, se tornando uma raiz profunda e dando, Senhor Deus, muitos frutos na nossa vida. Senhor, eu oro por cada homem e mulher que tem ouvido essas lives, Senhor, mas especialmente por cada mulher eu oro, para que nós venhamos ser mulheres sábias, tementes ao Senhor, como Abigail, mulheres de bom senso, mulheres que confiam no Senhor, mulheres que profetizam, mulheres que não colocam a culpa em outra pessoa, mas que assumam a responsabilidade diante do Senhor e diante daqueles que estão à sua frente. Em nome de Jesus, Pai, nos dá um coração sábio. Nos dá, Senhor Deus, espírito de sabedoria, de discernimento, Senhor. Guarda nossa mente e coração, guarda nossa língua. Que nós venhamos ser como Davi, homens leais, mulheres e homens justos, que não falham na lealdade, com caráter ajustado, com caráter íntegro diante do Senhor e das pessoas. Em nome de Jesus, Pai, essa é a minha oração pela minha vida e pela vida de cada pessoa que aqui está. Em nome de Jesus, te louvo, Senhor, por todas as coisas. Amém. Amém. Glória a Deus. Sensacional, gente. Que palavra poderosa. Essa live vai lá para o YouTube. Depois você pode ir lá, pode ouvir de novo, pode ir lá comentar, curtir. Quero convidar você que está aqui comigo, depois ir lá curtir, comentar, sabe? Para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, a gente já sabe, né? Mas para que seja espalhado para mais pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas pela verdade. Nós temos uma missão, salvar vidas para Cristo, levar a palavra. Nós recebemos essa incumbência de propagar a palavra de Deus, né? Então, vamos juntas, Abigails. Vamos juntas, mulheres sábias, tementes ao Senhor. Vamos juntas. Vamos propagar a palavra do Senhor. Amém? Beijo no coração de vocês. Se o Senhor permitir, amanhã estaremos aqui novamente às 9 horas da manhã. Tchau. O Senhor os fortaleça.